Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio do nosso podcast F1 a todo vapor e estamos no episódio 240 e hoje nós vamos analisar tudo o que aconteceu no GP do Azerbaijão de 2024 da Fórmula 1, a 17ª etapa do campeonato mundial. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Nós vamos falar aí da corrida de hoje no circuito de Baku, onde tivemos a vitória do Oscar Piastri, com Charles Leclerc em segundo, pressionando durante boa parte da corrida, e George Russell em terceiro, completando o pódio. George Russell herdando esse terceiro lugar no pódio após um entrevero entre Carlos Sainz e Sérgio Pérez, que nós vamos comentar muito sobre isso aí. Então, um pódio misto no GP do Azerbaijão, né? Nós tivemos McLaren em primeiro, Ferrari em segundo e Mercedes em terceiro. Mas se não tivesse esse entreveiro entre o Sainz e o Pérez, seria Red Bull em terceiro e seria um pódio misto do mesmo jeito. Isso comprova que nessas últimas corridas a Fórmula 1 está mais equilibrada como nunca, né? Então nós temos aí pistas favoráveis à Ferrari, pistas favoráveis à Mercedes, pistas favoráveis à Red Bull, à McLaren. A McLaren se mostra a primeira força, mas há um equilíbrio muito grande, né? As diferenças de tempo são muito pequenas e é isso que a gente quer ver. Nós queremos ver uma Fórmula 1 mais equilibrada, mais competitiva, e esse pódio misto mostra isso aí. Nós tivemos então McLaren em primeiro, Ferrari em segundo e Mercedes em terceiro. Vamos lá então, vamos falar um pouquinho do Qualify do sábado. Nós tivemos a pole do Charles Leclerc com tempo de 1:41.365. Importante mencionar no sábado aí, o Lando Norris não conseguiu colocar o seu carro no Q2, ele ficou ainda no Q1. E aí a gente pode atribuir isso ao erro da McLaren ter soltado ele no momento muito ruim, né? Para a volta rápida. A McLaren aí demorou muito para soltar o Lando Norris a pista para a volta rápida. Também o Lando Norris cometeu um erro e abortou sua volta. E também teria a questão da bandeira amarela, caso ele persistisse na volta rápida e passasse para o Q2, essa volta será anulada por conta da bandeira amarela no setor 3, que poderia prejudicar a sua volta. Então, esse misto de erros aí fez com que o Lando Norris não passasse para o Q2. Isso prejudicou demais a sua corrida e a luta pelo título com o Max Verstappen, né? Que o Lando Norris era um dos candidatos aí a vencer a prova, sem sombra de dúvida. Quem venceu foi seu companheiro de equipe, Oscar Piastri. Então nós tivemos aí o erro da McLaren ao soltar o Lando Norris também errando na sua volta rápida e a bandeira amarela no setor 3. Outra questão interessante do sábado é que as duas Williams conseguiram ir ao Q3, seja com o argentino Colapinto, estreante na Fórmula 1, seja com o Alexander Albon. Então as Williams colocando o carro no Q3. Verstappen também no Q3 errou sua volta rápida e ficou apenas com o sexto tempo. Isso seria interessante aí se o Lando Norris não tivesse errado lá no Q1, né? Se o Lando Norris conseguisse uma pole, por exemplo, a luta pelo título estaria mais em evidência. Mas o Lando Norris parece que não está querendo disputar esse título com o Max Verstappen, né? Sempre que o Max Verstappen não consegue um desempenho, o Lando Norris vai lá e faz uma cagada que o faz diminuir pouco a diferença em relação ao Max Verstappen, em relação à luta pelo título. Então tá muito difícil tirar esse título das mãos do Max Verstappen. Então vamos ao resultado da corrida dos 10 primeiros. Oscar Piastri em primeiro, segundo lugar Charles Leclerc, terceiro lugar George Russell, completando o pódio, quarto lugar o Lando Norris aí ganhando muitas posições na corrida, conseguiu ainda um quarto lugar por conta do entreveiro entre o Sainz e Pérez. Quinto lugar Max Verstappen, sexto Fernando Alonso, sétimo Alexander Albon, oitavo o argentino Colapinto, Franco Colapinto da Williams. Então Albon e Colapinto, as duas Williams pontuando. Nono lugar Lewis Hamilton, décimo lugar Oliver Bergman da Haas, substituindo aí o Magnussen também ponto na zona de pontuação. Foi uma corrida interessante, eu até coloquei aqui nas minhas considerações uma corrida nota 7,5. E engraçado, por ser Baku, por ser Azerbaijão, nós não tivemos nem safety car e nem bandeira vermelha, que nos causa estranheza, né? Porque geralmente Baku é uma
corrida que geralmente tem safety car ou bandeira vermelha, e nós não tivemos. Tivemos inclusive uma largada limpa, né? Com o Piastri largando bem, o Charles Leclerc também. O Charles Leclerc largou na pole, né? O Piastri também fez uma boa largada, mas uma largada limpa. Os primeiros mantendo as suas posições. E a única questão que nós tivemos na largada foi a batida entre o toque entre o Stroll e o Tsunoda, que depois fez com que os dois abandonassem a corrida, né? O Stroll demorou mais, o Stroll teve o pneu furado, foi para as últimas posições, trocou o pneu e abandonou a corrida ao final. Já o Tsunoda teve um problema no assoalho e no side pod também, se eu não me engano, e aí abandonou a corrida de uma maneira mais precoce. Mas eu achei que o Tsunoda fechou muito o Stroll. O Stroll estava fazendo a tangência normal da curva ali e o Tsunoda o fechou muito. Mas foi incidente de corrida, os dois abandonaram, cada um em um momento da corrida. E a única questão que nós tivemos aí de problemas na largada. O restante, uma largada respeitosa, todo mundo mantendo as suas posições. O Leclerc liderou a corrida até a volta 20. Aí com a estratégia de troca de pneus, o Piastri ultrapassou o Leclerc e o Leclerc ficou na cola do Piastri a corrida toda, mas o Leclerc não conseguia ultrapassar o Piastri. O Leclerc chegava próximo, abria às vezes o DRS, mas não conseguia ultrapassar o Piastri. Na hora de ultrapassar, parece que mostra que o desempenho da McLaren realmente é diferenciado em relação às outras equipes. É a primeira força mesmo, porque o Leclerc chegava, o Leclerc abria o DRS, mas não conseguia realizar o movimento da ultrapassagem. E foram isso durante várias voltas, o Leclerc pressionando o Piastri. E uma coisa interessante, o Piastri não erra. Por mais novo que seja também o Piastri, né? Seja assim dizendo um novato na Fórmula 1, o Piastri não erra, é um piloto muito frio, muito calculista. O Leclerc pressionava e o Piastri não errava. Inclusive quem errava às vezes era o Leclerc, né? Que patinava um pouco seu carro em algumas curvas. E o Leclerc tentava de tudo quanto é forma ultrapassar o Piastri e não conseguiu, até que ele tentou, né, tirar um pouco o pé para recarregar a bateria no final da corrida, para tentar pegar o Piastri com a bateria carregada. No entanto, ele perdeu o Piastri de vista e isso fez com que o Sainz e o Pérez, né, o Pérez e o Sainz se aproximassem dele. E aí a vitória praticamente já estava na mão do Piastri. E aí que nós temos aí um momento chave da corrida, que foi a batida na penúltima volta entre o Sainz e o Pérez, que na minha opinião, culpa do Sainz, deveria ser punido, mas a direção de prova, após a corrida, deu como incidente de corrida sem punição para nenhum dos dois pilotos. O que aconteceu? O Pérez começou a pressionar o Leclerc pela ultrapassagem. O Leclerc se defendeu. Com isso, o Sainz conseguiu ultrapassar o Pérez, tentou uma investida contra o próprio companheiro de equipe, que é o Leclerc. Com isso, o Pérez tentou ultrapassar o Sainz novamente e o Sainz fechou um pouquinho para a esquerda, colidindo aí com o Pérez. O Pérez também tinha uma opção de desviar, mas é nítido ali no onboard que você vê que o Sainz viu no retrovisor e fechou um pouco o Pérez. O Pérez não quis também tentar desviar e os dois bateram e ficaram aí presos ali no muro na corrida. E aí abandono duplo, abandono seja do Sainz, seja do Pérez. Isso fez com que o Norris pulasse para a quarta posição, isso fez com que o George Russell conseguisse um pódio. Na minha opinião, primeiro que o Sainz, ele tentou, além de ultrapassar o Pérez, ele tentou inclusive ultrapassar o próprio companheiro de equipe, que era o Leclerc. Então ali você já vê que falta-se pulso firme na Ferrari, falta comando na Ferrari em colocar os pingos nos is em quem é o primeiro piloto, quem é o segundo piloto. Né, o Sainz ainda tentou uma investida contra o Leclerc e aí que fez com que ele ficasse um pouco mais lento e deixasse que o Pérez
tentasse ultrapassar novamente. E no que o Pérez tentou, ele foi e fechou um pouquinho a porta, fechou para a esquerda. Eu acho que o Pérez tinha plenas condições de desviar, mas de qualquer forma eu vi uma culpa muito grande no Sainz em fazer esse movimento, essa fechadinha para a esquerda. Para mim, punição para o Sainz, como a corrida, como ele abandonou a corrida e o Pérez também, punição seria umas 3 posições no grid da próxima corrida. Eu acho que seria interessante punição para o Sainz. Isso é a minha opinião. No entanto, a direção de prova entendeu que é incidente de corrida, não deu punição para ninguém. Como eu disse, isso fez com que o Norris conseguisse pular para a quarta posição e o George Russell conseguir aí o terceiro lugar no pódio. Outra situação muito interessante foi aí a briga, né? Essa briga pelo título do campeonato de pilotos entre Norris e Verstappen. O Norris fechou, né? O Verstappen durante a boa parte da prova e após a sua parada, porque o Norris largou de pneus duros e foi escalando o pelotão, né? Ele teve 11 posições ganhas no grid, então ele largou com pneus duros, foi escalando o pelotão, parou apenas na volta 38 e veio tirando a diferença em relação ao Verstappen, essa diferença que estava na casa de 15 segundos. E ele foi tirando a diferença da volta 38 até a volta 50. São 51 voltas até a volta 50 ou 49, se eu não me engano. E antes o Norris já tinha feito uma defesa muito grande para cima do Verstappen, os dois fazendo bons duelos na pista. E o Norris conseguiu tirar a diferença dos 15 segundos e ultrapassar o Verstappen. Então, essa briga pelo título dos dois está interessantíssima, né? O Norris foi superior ao Verstappen em essa corrida, no entanto, o Norris poderia ter feito uma diferença de pontuação muito maior se ele não tivesse errado lá no Qualify no sábado, ao ter ficado ainda no Q1, não ter passado pelo Q2, como eu já disse. E aí a diferença de pontos foi pouca, embora o Norris tenha feito a volta mais rápida. A gente vai comentar isso na hora da classificação geral do campeonato. Outro destaque interessante é o Oliver Bearman correndo aí no lugar do Magnussen, que foi punido, foi suspenso dessa corrida, né? Foi banido dessa corrida por conta de ter cedido a pontuação na sua superlicença. Então a Haas foi obrigada a colocar o Bearman no lugar do Magnussen, e o Magnussen foi muito melhor do que o Hülkenberg na corrida, conseguiu pontuar pela Haas e graças a Deus que ele está no grid ano que vem, tirando aí alguma velha guarda da Fórmula 1 que já está passando da hora de sair, né? Temos que ter esses pilotos novos e talentosos aí no grid da Fórmula 1, tirar alguns veteranos aí que não estão rendendo muito. Então, uma menção honrosa para o Bearman, que deu um baile no seu companheiro de equipe, no Hülkenberg, além de trazer pontos aí para a Haas na corrida. Os primeiros pontos também do Colapinto, da Williams, que a princípio está se mostrando aí, está queimando a minha língua, né? Porque eu falei que seria mais um Sargent, mas não, a princípio está queimando a minha língua. Já são 2 corridas com desempenho interessante, as 2 corridas dele, e ele conseguiu bons pontos para o Williams aí, juntamente com seu companheiro de equipe, Alexander Albon, ficou em 7º e ele em 8º. Então, foram os primeiros pontos dele na Fórmula 1. Então, tá certo também que tudo isso que eu falei, seja o Bearman, seja o Colapinto, tudo foi muito por conta também desse abandono duplo aí do acidente entre o Sainz e o Pérez. Mas de qualquer forma, uma menção honrosa aí, os primeiros pontos do Franco Colapinto na Fórmula 1. Tá queimando a minha língua, tá fazendo um desempenho muito interessante para um novato, para um estreante na Fórmula 1. Esse GP também foi marcado aí pelos 150 GPs do Esteban Ocon. Esteban Ocon já tem vitória na Fórmula 1, é um piloto interessante, mas já são 150 GPs aí, nós ficamos apenas nisso, né? Um bom piloto, um piloto promissor, que tem uma vitória na Fórmula 1, mais nada, né? Então, assim, 150 GPs nos anos 80, nos anos 90, correspondia a 10 anos aí
de categoria, né? Mas agora nessa Fórmula 1 completamente inflada, né? De várias corridas no ano. Então 150 GPs fica rapidinho aí. O Esteban Ocon completando então 150 GPs. É um piloto interessante, é um piloto bom, mas fica aí apenas nisso. E já são 150 GPs. O que eu quero dizer é o seguinte com isso. Já está na hora talvez da gente trocar por pilotos, né, mais jovens e mais talentosos, né? O Esteban Ocon, e isso eu estou falando do Esteban Ocon, não estou falando nem de Hülkenberg ainda, nem de Magnussen, que são bem mais veteranos. Mas até o Ocon mesmo já poderia entregar seu cockpit para outro piloto aí, que está passando passagem, talvez um Fórmula 2, algum que vem da Indy, algo nesse sentido, porque é um piloto também que bom piloto, mas que não correspondeu muito durante a sua carreira na Fórmula 1. E também marcado aí com 100 mil quilômetros rodados na Fórmula 1 por Lewis Hamilton. Então aí uma lenda viva que é o Hamilton completou 100 mil quilômetros rodados a bordo de um Fórmula 1. Não tivemos punições na corrida, abandonos nós tivemos do Sérgio Pérez e do Carlos Sainz por colisão, Lance Stroll e o Yuki Tsunoda danos também pela colisão, então foram os 4 abandonos da corrida. Piloto do dia, Oscar Piastri, muito merecido, porque fez uma excelente corrida, principalmente muito frio e não cedeu hora nenhuma às investidas do Leclerc, não errou e foi extremamente frio e controlou o ritmo da corrida ao seu modo, vencendo aí com muito mérito o GP do Azerbaijão. Volta mais rápida do Lando Norris, tempo de 1:45.255 na volta 42. Vamos falar aí da classificação do campeonato de pilotos. Max Verstappen ainda lidera com 313 pontos. Lando Norris diminuiu um pouquinho só a diferença com 254 pontos. Terceiro lugar, Charles Leclerc, 235 pontos, já cola aí no Lando Norris. Quarto lugar, Oscar Piastri, 222 pontos. Tá interessante essa briga aí do segundo lugar, né? Todos muito próximos. Quinto lugar, Carlos Sainz, 184 pontos. Sexto lugar, Lewis Hamilton, 166 pontos. Sétimo lugar, temos um empate, ó, George Russell e Sérgio Pérez, cada um com 143 pontos. Nono lugar, Fernando Alonso, 58 pontos. Décimo lugar, Lance Stroll com 24 pontos. No campeonato de construtores, temos aí nova líder, a McLaren é a mais nova líder do campeonato de construtores com 476 pontos, ultrapassando a Red Bull, que agora está com 456 pontos. Então, McLaren líder com 20 pontos à frente da Red Bull. Terceiro lugar, a Ferrari com 425 pontos, está na briga também, interessante. Quarto lugar, Mercedes com 309 pontos. Quinto lugar, Aston Martin, 82 pontos. Sexto lugar, a RB Honda, 34 pontos. Sétimo lugar, a Haas, 29 pontos. Oitavo, a Williams, 16 pontos. Nono, Alpine, 13 pontos. Próximo GP já neste final de semana, o GP de Singapura. E pode escrever aí que Singapura geralmente é uma corrida que tem ou safety car ou bandeira vermelha. Inclusive várias corridas de Singapura terminam pela duração em horas e não pelas voltas completadas por conta disso, por conta de muitas bandeiras vermelhas e safety car. Então, já nesse final de semana nós temos o GP de Singapura, que será da seguinte forma: na sexta-feira, 20 de setembro, TL1 às 6:30 da manhã, com transmissão da Band Esportes. Na sexta, também às 10 horas da manhã, TL2 com transmissão da Band Esportes. Aí, dia 21 de setembro, sábado, TL3, 6:30 da manhã com transmissão da Band Esportes. O Qualify no sábado, dia 21, às 10 horas da manhã com transmissão da Band. E a corrida às 9 horas da manhã no domingo, também com transmissão da Band. O GP de Singapura se dá no circuito Marina Bay Street. Está na Fórmula 1 desde 2008. São 62 voltas, percurso aí de 4,94 km, uma distância total da corrida de 306,143 km. Volta mais rápida do circuito Singapura, Lewis Hamilton em 2023 com tempo de 1:35.867. Vamos aí com a gama mais macia de pneus,
repetindo aí tanto a Itália quanto o Azerbaijão. Então acredito que seja um GP para 2 paradas devido aí à abrasividade do asfalto de Singapura e também o calor, embora a corrida seja noturna, o calor que se faz lá. Então acredito que seja um GP para 2 paradas. Então vai com a gama mais macia de pneus, C3, C4 e C5. Embora não sei se nós teremos essas 2 paradas mesmo, porque a previsão para o final de semana é uma previsão de chuva, pelo menos eu consultando aqui hoje. Nós temos aí então a previsão que eu consultei hoje, dia 15, né? 15 de setembro. Tá o seguinte: na sexta-feira, mínima de 27 graus, máxima de 31 graus, com possibilidade de chuva. Sábado, mínima de 27 graus, máxima de 31 graus, também possibilidade de chuva. E no domingo, também mínima de 27 graus, máxima de 31 graus, com possibilidade de chuva. Então nós temos possibilidade de chuva tanto na sexta, quanto no sábado, quanto no domingo em Singapura. E se tiver chuva, aí mais chances de nós termos bandeira vermelha e safety car. Eu vou apostar nessa corrida de Singapura aí na McLaren, numa pole do Lando Norris, numa vitória do Lando Norris. Vou colocar aí o Verstappen em segundo e o Piastri em terceiro. Minhas apostas para o final de semana do GP de Singapura. Pessoal, esse foi o episódio de hoje, analisando tudo o que aconteceu aí no GP do Azerbaijão de 2024 da Fórmula 1. Espero que tenham gostado. Deixa o like no vídeo se você estiver no YouTube. Se inscreva no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Se você estiver no seu agregador favorito de podcast, avalie o nosso conteúdo. Vai lá dar 5 estrelas. Dá aquela moral pra gente. Isso ajuda muito e fortalece o nosso projeto, tá bom? Um abração a todos e fiquem com Deus.